visto de estudante tem se popularizado tremendamente nos últimos anos por ser um visto muito versátil. Ele te permite viver nos Estados Unidos legalmente, se tornar fluente em inglês, melhorar seu perfil profissional enquanto você está por aqui e viver novas oportunidades, incluindo a possibilidade de ser empregado por uma empresa americana. Mas se você não for aprovado na entrevista do visto, nada disso vai acontecer. Por isso, se você pretende pedir o seu visto americano F1 para estudar nos Estados Unidos, você com certeza vai se interessar pelo conteúdo desse vídeo, onde a gente vai abordar pontos chaves para que você possa aumentar suas chances de ser aprovado. Fala guys, Oliver aqui, você está no canal da Move Vistos e eu já te convido para se inscrever aqui no canal se você quiser receber mais dicas sobre a aprovação de vistos americanos e deixar o like no vídeo se você considerar que esse conteúdo foi relevante para você. Eu queria começar pela escolha da instituição de ensino na qual você decidiu se matricular. Para aquelas pessoas que não estão familiarizadas com o processo, um dos requisitos para você pedir o visto F1 de estudos é você ser aceito em uma instituição de ensino americana autorizada pelo Departamento de Segurança Nacional a emitir o documento chamado I-20. Esse documento vai ser quase como o seu segundo passaporte e representará o seu cadastro junto ao SEVP, o Programa para Estudantes e Visitantes Intercambistas. Porém, apenas ser capaz de emitir o I-20 não é suficiente para que uma instituição de ensino seja considerada boa ou não. É muito importante você escolher com cuidado essa escola ou college onde você vai estudar. Muitas pessoas nos procuram aqui na Move Vistos após receberem negativas e em algumas situações a gente identifica um padrão de negativas para matrículas feitas em certas escolas, em especial aquelas que ao longo do tempo se tornaram destinos de estudantes internacionais que estão usando o visto F1 apenas para se manterem legalmente no país. Essa é uma situação muito comum, especialmente em escolas de idiomas, onde a maioria dos alunos não possui ali uma dedicação real à progressão na sua qualificação e estão usando o visto F1 apenas para terem o seu status ativo. Eles não estão preocupados em, de fato, estudarem, aprenderem, progredirem, evoluírem. Eles querem apenas um visto que mantenham a legalidade deles enquanto eles estão aqui nos Estados Unidos, muitas vezes fazendo várias outras coisas. A gente sempre vai sugerir que você evite essas escolas se você quiser aumentar as suas chances de ser aprovado. Escolas que costumam fazer isso podem ir acumulando o que a gente chama de red flags junto ao consulado americano. Eu sei que às vezes essas escolas cobram mensalidades mais acessíveis e por isso acabam atraindo muitos estudantes internacionais, mas se eu puder te dar uma dica, eu diria o seguinte: não priorize o preço, mas o valor da instituição onde você vai estudar. De nada adianta você economizar algumas centenas de dólares se você está em uma escola que não se preocupa com a sua evolução acadêmica. E adianta menos ainda se você escolher uma escola mais barata e o seu visto for negado, exatamente porque a instituição que você escolheu é uma instituição ruim, onde o oficial consular que vai te entrevistar não percebe ali valor real para esse seu projeto e por isso vai acabar negando o seu pedido de visto. É sempre importante você lembrar que o consulado americano no Brasil tem plena capacidade de mapear situações como essas, instituições como essas, e através de números simples que dentro da Move Vistos a gente consegue identificar, com certeza com todas essas informações é ainda mais fácil para eles identificar instituições que estão cometendo essas práticas. Por isso, muita atenção e critério na hora de escolher a instituição de ensino que vai emitir o seu I-20 para você pedir o seu visto F1. Lembre-se que escolher errado pode significar ter o visto negado. Ponto número 2, super importante também na hora de pedir o seu visto de estudos. Seja coerente com a prova de fundos financeiros. Esse é outro erro super comum também nos casos de negativas que chegam para o nosso time. Para ter o seu visto americano aprovado, dentre outros critérios, você precisa ser capaz de demonstrar capacidade financeira para se manter durante todo o período de estudos do seu programa. E é aí que muita gente acaba cometendo o erro de considerar o valor necessário apenas aquele indicado pela instituição de ensino na qual esse aplicante se inscreveu. Esse erro é hiper comum e explicando rapidamente aqui o porquê, as instituições de ensino elas devem apontar ao estudante que vai ser matriculado nessas escolas qual será o custo total para que ele seja capaz de provar fundos para pagar pelos estudos durante o período do programa e fundos para custear outras despesas como hospedagem, alimentação e transporte. E dentre as informações que a escola deve preencher na hora de emitir o seu I-20, que a gente acabou de falar agora há pouco, essa estimativa total vai constar ali ao lado do valor que o aluno apresentou como prova de fundos para o projeto. Ou seja, na hora da sua entrevista, o oficial verá o valor total exigido pela instituição que você escolheu para estudar e o total apresentado por você. Muitas vezes, seguindo a orientação da escola, o aluno acaba caindo no erro de apenas cumprir a exigência que essa escola faz sobre os valores a serem comprovados, mas sem se atentar que às vezes o valor exigido é muito baixo e não é suficiente ali na vida real para cobrir o custo de se viver no destino onde essa instituição está localizada nos Estados Unidos. Nós já recebemos aqui na Move Vistos clientes negados que chegaram com o seu I-20 mencionando a necessidade de uma média ali de $1.200 por mês de estudo para comprovação e o aluno feliz da vida comprovou esses fundos, foi para a entrevista pensando que cumpria todos os critérios e adivinha?
foi negado, sem entender o porquê. Esse aluno simplesmente achou que o problema fosse, de repente, qualquer outra coisa que não o fato de que $1.200 não é nem de longe um valor suficiente para bancar a vida nos Estados Unidos. Considerando que quase metade desse valor seria para pagar a mensalidade da escola, tá, pessoal? Olha só o absurdo. A instituição estava, nesse caso, considerando que com essa sobra de aproximadamente $600, esse aluno seria capaz de se locomover, pagar o aluguel, comprar sua comida e ainda estar preparado para gastos emergenciais. O oficial consular, que tem muito mais noção da realidade do custo de vida em estados americanos, percebendo isso, óbvio, negou o visto, já que estava evidente ali para ele que o estudante não ia conseguir concluir o programa e teria que voltar ao Brasil antes, ou então acabaria se tornando um peso para o governo, ou ainda pior, né? Teria que trabalhar no país para se manter sem autorização. Resumo, visto negado. O estudante teve que se preparar novamente, ajustar alguns pontos do seu perfil e só depois, com a ajuda da Move Vistos, teve o seu visto americano de estudante aprovado. Então, não confie apenas no valor que a instituição de ensino pede como comprovação para você ser aceito lá na escola. Esse valor pode ter anos de defasagem e pode até servir para você ser aceito, mas definitivamente não vai servir para você ser aprovado no visto. Lembre-se que ser aceito na instituição não garante que você vai ser aprovado no visto. São processos completamente diferentes. Pesquise sempre aí qual que é o custo atual de vida no local onde você for estudar e prepare um planejamento básico ali financeiro para você apresentar ao oficial consular, caso esse seja um ponto de questionamento. Vamos lá para outro ponto super importante, que é demonstrar intencionalmente os seus laços com o Brasil. Mas antes de falar sobre esse ponto, deixa eu só te pedir novamente, deixa o seu like no vídeo se você está gostando aqui das dicas, é muito importante para a gente receber seu feedback, faça um comentário também dizendo o que você está achando, ou então com a dúvida que você tem aí, para que a gente possa interagir nos comentários. E eu quero lembrar também que o link da Move Vistos está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser nossa ajuda, ajuda de especialistas para ter o seu visto americano aprovado, bate um papo com o nosso time comercial e a gente vai te explicar tudinho, beleza? Um dos objetivos mais importantes da sua entrevista tem que ser o de convencer o entrevistador das suas intenções de retorno ao Brasil. Isso porque o visto de estudante, apesar de permitir que você mude de ideia dentro dos Estados Unidos e busca ali maneiras de você se legalizar no país, não tem esse objetivo primariamente, tá? Ele não é um visto com o chamado dual intent, que significa ser um visto de não imigrante, mas que permite uma intenção prévia de imigração. E é por isso que em uma entrevista do visto de estudos, se você disser que a sua intenção é conseguir um emprego nos Estados Unidos e um patrocínio para o seu green card, muito provavelmente você vai ser negado. Existem sim conversas para fazer com que o visto F1 tenha essa característica no futuro, como é no caso de vistos como o H1B, que permitem essa intenção prévia de você entrar nos Estados Unidos com a intenção de se tornar um imigrante no futuro, mas hoje esse não é o caso. Então você precisa ser capaz de cumprir esse critério de demonstrar sua intenção de retornar ao Brasil ao final do seu programa de estudos. Como nem sempre você vai ter a chance de falar sobre as suas propriedades no Brasil, sua família ou seus planos para o futuro, é importante você ser intencional nas suas respostas e usar o que a gente chama de respostas proativas, onde você responde o que o oficial precisa ouvir e não apenas o que ele te perguntou. A ideia aqui é bem simples, é você demonstrar, inserindo em respostas que vão satisfazer as dúvidas dele, elementos que demonstrem seus laços com o seu país e a sua intenção de retorno ao final do seu programa. Na mentoria da Move Vistos, nós te ajudamos a se preparar com esse objetivo, mas só para exemplificar aqui melhor, imagine que ele te pergunte algo como: quanto tempo vai durar o seu programa? Ao invés de você simplesmente responder: vai durar 1 ano, é preferível que você responda de forma mais completa, algo como: são 12 meses de programa, sendo que a data final é em 15 de dezembro. Eu vou voltar antes do final do próximo ano, porque já no comecinho do ano eu tenho um plano de iniciar o meu mestrado na Universidade XYZ. Veja que nessa resposta você aproveitou a pergunta sobre a duração do seu programa de estudos para inserir um elemento a mais para a análise do seu entrevistador, onde você demonstra a sua intenção de retorno e o seu compromisso acadêmico no Brasil após os estudos nos Estados Unidos. Tente usar essa estratégia com outras características do seu perfil, como laços familiares, compromissos que envolvam o seu negócio, propriedades no Brasil, ou seu emprego mesmo, ou ainda um plano de estudo complementar, quem sabe até uma candidatura para uma vaga de trabalho no futuro. Enfim, existem diferentes maneiras de você demonstrar através dessa estratégia planos que evidenciem a sua intenção de saída dos Estados Unidos e um compromisso ali com o seu país de origem. Por último, eu destacaria aqui a importância de você participar dessa conversa com confiança. Faça a sua entrevista com confiança. Sem confiança, você não vai conseguir expressar os seus planos de forma concreta e você já sabe que os consulados americanos no exterior possuem profissionais altamente treinados para identificar pessoas que os Estados Unidos querem barrar de entrar aqui no país. Por isso, se comportar adequadamente, falar de maneira clara, completa e objetiva, além de sempre dizer a verdade e ser honesto sobre o que for perguntado a você,
vai fazer a diferença na hora da sua aprovação. E para ser confiante, a melhor fórmula é o preparo. Então, estude as suas respostas, mapeie perguntas que possam ser feitas para o seu perfil, organize sua documentação para sempre poder oferecer caso o oficial queira ver provas complementares daquilo que você está dizendo. Esteja bem apresentável, isso é muito importante também, e se comporte com respeito, demonstrando total confiança durante toda a sua entrevista. Lembre-se que o maior interessado em ser aprovado é sempre você e que o oficial, na dúvida, sempre vai negar o visto. Então, cabe a você ajudá-lo a perceber que você merece sim ter esse visto americano aprovado e finalmente viver o seu sonho de entrar nos Estados Unidos, morar aqui legalmente, enfim, criar oportunidades que você tanto quer. Com as dicas aqui do canal da Move, você já vai estar muito mais preparado do que a maioria das pessoas que pedem o visto americano, mas se você quiser se aprofundar ainda mais na construção da sua estratégia de aprovação e ter um Visa Manager que vai te conhecer pelo nome e focar especialmente na melhora do seu perfil, te conduzindo, treinando e ajudando a passar por todas as etapas da preparação e do recebimento do seu visto, fale com a Move Vistos que a gente vai te explicar como nós podemos te ajudar a ter o seu visto americano aprovado. Aqui no canal tá cheio de entrevistas com pessoas que contaram com o nosso time para serem aprovadas e esperamos poder ajudar você também a ser aprovado. Então, chame a gente e vamos bater um papo para a gente te conhecer melhor. Os links estão todos aqui na descrição. Like no vídeo se essas dicas foram úteis para você, se inscreva no canal e comenta com a sua dúvida que o nosso time vai responder aqui o quanto antes, tá bom? E antes de ir embora, assiste esse vídeo aqui do lado, onde eu e o Chris conversamos com alunos de escolas de idiomas no estado da Flórida que nos contaram sobre como é fazer intercâmbio em Orlando. Tá bem legal essa entrevista, então clica aí que eu te vejo lá. Tá bem legal essa entrevista, várias dicas importantes para vocês que vão vir para cá, então clica aí que a gente se vê lá.